Cara, o Fluminense hoje meio que já finalizou a sua montagem de elenco. Talvez venha um camisa 10, a gente não tem muita certeza, mas se vier um camisa 10 pode ser que os exames do Ganso também não indiquem algo muito positivo. Um fato concreto é que o elenco do Fluminense provavelmente não muda muito mais até o Mundial e, na verdade, eu diria que nem pequenas alterações a gente deve ver, além de talvez uma possível lesão, alguma coisa assim que foge do controle do mercado. E a gente vai dar uma olhada nas formas como o Mano Menezes pode armar o time do Fluminense nesse vídeo aqui. A gente já tem indícios do que ele quer, a gente já tem todo o elenco montado, né, pra gente ter, de fato, a noção de quais times ele pode escalar, qual time ele pode escalar quando poupar o time titular dele, as formas como ele pode jogar, e claro, quem é o substituto quando um titular se machucar. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e seja membro. Dá uma olhadinha aqui embaixo no clube, no plano de membros aqui do canal. Se tiver algum que cabe no seu bolso, você pode ajudar a gente. As recompensas são diferentes, desde sorteio todo dia 1º, de todo mês, o sorteio de uma camisa oficial do Fluminense, até o plano do Só Quero Ajudar, tem passando por grupos de WhatsApp, vídeos e lives exclusivas, enfim. Dá uma olhadinha aqui embaixo, considere ser membro aqui do Raiz Tricolor para dar aquela moral. Essa semana, inclusive, no vídeo exclusivo, eu falei sobre por que eu não trabalharia na Flu TV, contando alguns bastidores de tudo que já aconteceu e falando também na teoria e na prática do porquê que eu não aceitaria um convite para poder trabalhar na Flu TV hoje e talvez nunca nem aceite. Mas esse vídeo tá exclusivo só para membros, que são esses assuntos mais bastidores que você quiser assistir, é só virar membro aqui embaixo. Vamos lá, tá? Meter o campinho aí na tela e vamos falar do Fluminense e de tática. Esse time que tá aí na tela, ignorem o escudo do Nova Iguaçu, tá? Porque tem que ter um escudo aqui desse lado e o Nova Iguaçu foi nosso último adversário. Esse time que tá aqui na tela, hoje, é o time base do Mano Menezes. Eu confesso que não sei, talvez, hoje, né? Se o Paulo Henrique Ganso voltasse, né? Ele voltando, quem apareceria pra jogar com a camisa 10 seria ele nesse time titular. E quem sairia seria o Riquelme Felipe, vindo o John Arias para a ponta direita. E aí a gente veria um time talvez um pouco mais assim. Mas lembrando, isso não é uma formação engessada. Mas essa me parece que vai ser a formação preferencial do Mano Menezes quando enfrentar outras equipes dentro de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Gabriel, Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe, aconteceu com ele aquilo que a gente já vinha falando que poderia acontecer. É um moleque de sub-17 que tem uma subida onde bate no peito e fala, olha, dá em mim que eu resolvo, com um time muito fraco, né, que era o time do Fluminense no início dessa temporada. Vai bem, mas quando começam a chegar os times principais, os jogadores principais do Fluminense, a gente vê que não é necessariamente que o Riquelme Felipe já esteja pronto para ser titular absoluto do Fluminense. Ele já está pronto para ser profissional e jogar, e já teve um bom desempenho. Mas a gente percebe que quando ele não foi o único que resolvia do time, e a gente tolerava um outro erro porque sabia que só podia esperar alguma coisa de bom dele, agora isso ficou mais dividido, ele, né, já não ficou mais com aquela relevância toda. Foi bem ainda em um jogo ou outro, mas não é aquele titular indiscutível que alguns até achavam que ele seria, e que ele era de fato naquele time do Marcão. Mas vamos lá, tá? Ao longo da temporada, vale lembrar que o Fluminense contratou mais um jogador. Mas eu vou posição por posição. Eu acho que hoje, no gol, não existe qualquer dúvida. Na verdade, a única dúvida que existe hoje no Fluminense é a dúvida se o Fábio renova para 2025. E eu acho que esse aumento salarial que foi dado para ele, mesmo sem estender o contrato, já é um indicativo de que o Fluminense está tentando segurar o Fábio o máximo que der. Mas não existe qualquer dúvida sobre titularidade dentro do Fluminense, ainda mais depois que o Fluminense não conseguiu contratar o Lucas Arcanjo e ficou com sem um goleiro reserva 100% absolutamente confiável. Na zaga, a gente ainda tem o Freitas, ainda tem o Manuel e ainda tem o Thiago Santos. Como quantidade, eu acho que a gente está bem, tá? Como quantidade. A gente trouxe de volta o Kaique Almeida, que ainda não foi registrado 100%, mas que na teoria volta para a base, mas que é um zagueiro muito bom,
porém que, né, temos nossas ressalvas. E tem algumas outras possibilidades, mas assim, a gente tem 5 zagueiros que, vá lá, fisicamente, são bons, fisicamente. A idade já é avançada. Percebam que de todos esses zagueiros aí, o Ignacio e o Freitas despontam como mais jovens abaixo de 30 anos. É raridade no Fluminense, jogadores abaixo de 30 anos. O Thiago Santos, o Manuel e o Thiago Silva já são mais velhos. Então isso, obviamente, é um ponto. O Thiago Silva não é um zagueiro com um histórico de lesões absurdas, mas já está na sua segunda lesão no Fluminense, mas que seja repetição da primeira. Qualidade na nossa zaga para uma Série A, lembrando, o que eu tô projetando pro Fluminense nesse ano é brigar por vaga na pré-Libertadores. Eu não projeto o Fluminense pro Super Mundial. Eu não projeto o Fluminense para ser campeão brasileiro ou para brigar no G4. Pode ser? Pode. Eu quero que seja? Sim, claro, pô. Óbvio. Dá pra ser? Dá, pô. Claro que dá. Mas não é essa a minha projeção. Quando eu olho pro que o Fluminense gastou, pro que o Fluminense montou, pro que o Fluminense tem nas mãos, eu falo, esse 7º lugar no Brasileirão. E aí, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ver o que dá. Principalmente na Sul-Americana, é bem factível um time brasileiro com investimento do Fluminense ser campeão da Sul-Americana. Então, o meu olhar quando eu falo tá bom, tá ruim, etc., é pensando em ser 7º colocado no Brasileirão. Por que eu falei que eu não projeto pro Super Mundial? E se eu for projetar pro Super Mundial, a distância entre vencer Mamelodi Sundowns e o San Hyundai, que é o que dá pra fazer com esse elenco aí, vencer esses dois dá pra fazer, certo. E vencer Inter de Milão, talvez nas oitavas, passando em segundo, a distância é muito grande. Pra você montar um elenco que vá perder pro San Hyundai, o Fluminense tinha que sucatear muito mais o time. Pra montar um elenco que vai ganhar de uma Inter de Milão nas oitavas, tinha que gastar muito mais, coisa que nem Flamengo e Palmeiras teriam segurança hoje que conseguiriam gastar. Então, eu não acho que a gente deva moldar o nosso elenco pensando no Super Mundial. A distância entre 100 milhões a mais que a gente gastasse não possibilitaria a gente passar mais do que 1 ou 2 fases do Super Mundial. Óbvio que eu não tô indo lá pra fazer vergonha, mas o que eu tô falando é que a gente não pode moldar a nossa vida com o Super Mundial, porque ano que vem não tem Super Mundial e tem que pagar os salários. Então, fechando a zaga aqui, acredito eu que hoje o olhar do Mano Menezes é o seguinte: o Manuel é uma opção, o zagueiro do desespero só. O Thiago Santos perdeu moral, mas acho que ainda pode recuperar com o Mano Menezes, mas me parece que o Mano Menezes não confia nele, tanto que em toda oportunidade que teve ele tentou tirar o Thiago Santos do time, e o Thiago Santos ajudou muito nesse ano facilitando esse serviço. E creio que hoje o cenário apresente o Fluminense com o Freitas sendo substituto direto do Thiago Silva e do Ignacio. Se o Thiago Silva sai, ele joga na esquerda, o Ignacio na direita, mas a titularidade é a do Ignacio e Thiago Silva. Não duvidaria do Freitas acabar virando titular desse time do Fluminense, ok? Só para poder deixar claro. Porque ele oferece aqui do lado esquerdo uma perna esquerda que facilita o time, inclusive com as laterais, e aí eu acho que não tem qualquer dúvida entre Fuentes e René. O René já deu um cartão de visita e o Fuentes também, e o Fuentes é o titular do Fluminense, mas na direita eu acho que sim, há dúvidas. O Samuel Xavier pode emular com o Guga também, mas o Samuel tem um pouco mais o que o Marcos Rocha fazia no Palmeiras, quando o Palmeiras emulava 3 zagueiros. O Palmeiras fazia muito de adiantar o seu lateral esquerdo. Deixa eu tirar o Ignacio aqui, porque isso aconteceria mais com o Freitas. Pegar o zagueiro pela esquerda e abrir, centralizar o zagueiro da direita e centralizar um pouquinho mais o lateral direito. E fazer 3 zagueiros assim com o Marcos Rocha aqui pela direita. E isso fazia com que o Palmeiras tivesse controle de bola no meio de campo e 2 opções do lado esquerdo com um zagueiro canhoto. O Freitas possibilita isso. O Fluminense vai fazer isso? Não sei como seria o Samuel Xavier ou o Guga, porque eu acho que ainda tem disputa de posição. Samuel Xavier ou o Guga aqui pela direita. O Guga tem se mostrado um bom marcador, tá? Não era uma característica dele quando chegou no Fluminense, mas tem se mostrado um bom marcador. Então, nesse caso, o Guga chama a atenção como possível titular. Então, deixa eu deixar aqui o Ignacio ao lado do Freitas, porque eu acho que o Freitas pode ganhar moral com o Mano Menezes ainda, e o Samuel Xavier ao lado do Guga. Fuentes e Thiago Silva acho que são titulares absolutos, assim como o Fábio. No meio de campo, aí vem a minha principal dúvida, tá? Porque o Otávio foi contratado. A gente ainda tem o Wallace Davi, mas eu já vou tirar ele daqui, porque dos 3 moleques de sub-17 foi o que menos
cativou o Mano Menezes, diria eu. Ele ainda... Eu não vou botar o Lima porque ele não tem utilizado o Lima como volante, tá? Então, basicamente, as opções dele acabam no Nonato e no Hércules. Eu acho que sem Paulo Henrique Ganso, e eu vou fazer primeiro aqui um esquema sem o Ganso, eu acho que a gente vai acabar vendo em algum momento um Fluminense com o Otávio, talvez nas semifinais já se bobear. O Nonato, não sei o quanto que o Mano Menezes quer essa renovação, lembrando que o contrato do Nonato acaba no meio do ano, o empréstimo com o Santos. Eu acho que em algum momento a gente vai ver isso daqui, tá? Esse meio de campo com o Otávio, Hércules e Martinelli. Um tripé de volantes, fechando a frente da área, principalmente quando o objetivo for enfrentar um time que, dá espaço em transição. Às vezes o time pode nem atacar tanto. O Vasco nem atacou tanto a gente. Mas o que o Vasco dava espaço em transição com o Fluminense. Lá a gente jogou com Hércules e jogou com Arias nessa posição, né? Então só pra... Deixa aqui, depois eu mudo. Mas aqui era o Arias ao invés do Martinelli. O Arias puxava a marcação do Vasco pra dentro. O Canóbio puxava a marcação do Vasco pra dentro e o Fuentes tinha uma avenida pra atacar. Reveja o primeiro tempo do Fluminense Vasco, tá disponível aí no YouTube. E o Arias conseguia puxar, coisa que Hércules e Martinelli têm chegado à frente, eles têm jogado muito à frente. Numa posição que faz muito trabalho sujo, a gente não vê eles jogando tanto. Quantas vezes você já não percebeu, mas eu percebendo assim, o Martinelli tá jogando mais que o Hércules, porque você tá vendo mais o Martinelli. Mas a função do jogo sujo de marcação e essa de puxar marcação, tanto de marcar quanto de puxar e confundir a marcação adversária, fazer tabela rápida, o Hércules tem feito muito bem. E eu acho que os três volantes sonhados por Odair Helma... O Mano Menezes, quando ele jogou no Internacional em 2022, ele tinha uma característica muito específica e, inclusive, peguem pra poder ver aquele 3-0 devastador que a gente toma do Internacional lá no Beira-Rio, que é o Felipe Melo correndo atrás de calça jeans, aquele 3-0. Enfim, um daqueles gols é na reta final do jogo, mas ainda assim é um 3-0, é uma leitura do Mano Menezes de como vencer o Fernando Diniz, de um time que sofria muitas críticas justas naquela época. Se você for reparar aquele time do Internacional, e ele é escalado assim por várias vezes, ele era o Gabriel, um volante batedor, né, que é o Otávio, ele tinha o Johnny e o Maurício. O Maurício é o John Arias, de certa maneira. É um ponta, cai por dentro, sabe jogar até de terceiro homem de meio de campo, quase que como um volante. Então, ao mesmo tempo que em alguns jogos em casa, fora de casa, ele pode utilizar uma trinca de volante, um desses três pode ir pro banco pro John Arias fazer a função. Lá, além desses, ele tinha o Carlos de Pena, que também pode ser um John Arias, né? Jogando na frente e fazendo quase que isso daqui. Na reta final do ano, naquela temporada, se eu não me engano, ele já jogava um pouco diferente. O Inter, só pra lembrar, foi vice-campeão brasileiro naquele ano, né? Terminou um pouquinho à nossa frente do Campeonato Brasileiro. Porque ele tinha também o Alan Patrick, né? O Alan Patrick, que era camisa 10 do Internacional, não jogou todos os jogos, mas o Alan Patrick seria uma espécie de Ganso ou de John Arias. Aí fazendo essa função, o Arias entrega mais movimentação, o Ganso entrega mais genialidade, toque curto, menos condução de bola. Então eu vejo a possibilidade sim do Fluminense jogar com 3 volantes e jogar com um John Arias não abertão pela direita. Talvez a gente veja um John Arias abertão pela direita quando a gente tiver, por exemplo, pelo que tá jogando agora, eu não botaria o Martinelli no banco não, mas por função, um Ganso aqui do lado esquerdo, jogando com o John Arias aberto na direita, e aí pra mim vem um jogador que não vai perder posição com o Mano Menezes, que é Canóbio. Lembrando que um jogador que tem perdido muito espaço se chama Vinícius Lima. E não é perdido espaço de não entrar no jogo, não. O Lima tá meio diferente dos últimos anos, tá? Vi gente falando que ele tá muito pesado. Eu fui reparar fotos e comparar fotos ali no geral, ele não parece ter engordado. O que parece é que o time todo evoluiu fisicamente, tá mais forte fisicamente, tá mais intenso. E o Lima perdeu talvez aquilo que ele tinha, de maior trunfo. E é uma análise que eu tenho feito porque o Lima é um jogador que eu gosto muito e tem ido muito mal. Então eu tenho reparado pra tentar entender. Falando, pô, deixa eu só ver aqui se ele é um jogador que eu gosto. Deixa eu tentar entender como criticar ele de uma maneira justa, né? Não fazer uma crítica ao Léo. E isso me parece que é o Lima perdeu o seu principal trunfo dentro do Fluminense. Ele era o cara que chutava de fora da área. O Fluminense tem alguns bons chutadores agora e tem chutado muito de fora da área.
o Lima era o cara versátil. O elenco do Fluminense aumentou em quantidade agora. E você tem alguns caras versáteis. Você tem o Hércules jogando de primeiro e de segundo volante, o Martinelli idem. Você tem o Canóbio que joga de ponta, fecha por dentro. O Aras tá jogando até de terceiro volante, de meio campo, de ponta. O Lima também já não é mais um único cara versátil. E fisicamente, o Lima era um cara incansável. O Fluminense passa a ter Canóbio, o Fluminense passa a ter Hércules, o Fluminense passa a ter Freitas, passa Ignácio, passa a ter jogadores que têm essa característica também. Então eu acho que o que tá acontecendo é que o Lima era protagonista em algumas funções que chegaram outros e ele ficou sendo coadjuvante quase tudo. Mas é um jogador que ainda pode ser útil dentro da temporada. Mas nesse momento acho que o Mano Menezes não conta muito ali com a utilização direta dele não, mas como é um quebra-galho, né? E quem perde muitos pontos com o Mano Menezes? Não necessariamente o Keno, mas a posição do Keno. O atacante driblador se torna um efeito de segundo tempo no esquema do Mano Menezes, porque é um esquema prioritariamente para defender. Quando que o Keno vai fazer diferença? E até agora o Mano não tem escalado assim, contra o Águia de Marabá. Quando a gente tiver que enfrentar uma defesa em que a nossa linha de defesa vai estar no meio de campo. Aí você tem que abrir, deixa os 3 defensores, faz um 3-2-5, né? Puxa o lateral pra cá, adianta o lateral pra lá, né? Eu posso montar aqui, né? Uma espécie de 3-2-5, né? Tirar o Ignácio aqui, ó. Eu até cheguei a falar, ó, que é quando você precisa de um ataque mais forte, você tá no desespero. Ó, você bota os 2 laterais, né? Abre um zagueiro como lateral, adianta um dos laterais pra jogar no meio de campo e adianta um dos meias pra jogar aqui pra ponta. Às vezes você pode até adiantar esse lateral e recuar um volante, né? Às vezes pode até fazer assim, né? Recuar o Otávio pra cá. Ó, isso daqui é um esquema onde o Keno pode acabar funcionando. Hércules e Ganso no meio, e aí você faz uma espécie de 3-2. Aqui tá com 6, né? Porque eu tô com o Keno e tô com os 2. Ó. Isso daqui pode acabar funcionando, tá? E aí o Fuentes passando por dentro, o Keno mais aberto. Mas de resto eu não vejo muito o Keno tendo tanta moral assim com o Mano Menezes não. E na centroavância, o Everaldo entrega força física que o Cano não tem tanta. O Cano vai continuar sendo titular, mas eu acho que o Everaldo pode acabar entregando formas de jogar, principalmente nesses jogos dos 3-2-5, onde, por exemplo, quando você monta um esquema dessa maneira aqui, vou até botar aqui, ó, com o Keno, botar o Ganso armando o jogo aqui atrás com o Hércules, o Samuel Xavier adiantado, né? O Aras normalmente centraliza, o Samuel abre mais aqui a tabela deles. Normalmente, quando você monta um esquema dessa maneira aqui, o 3-2-5 dessa maneira, o centroavante fica no meio de 2, 3 zagueiros adversários. Não é esse o Germancano que é o ideal. Normalmente, o que o Germancano faz nesse caso? Sai da área, vem tabelar aqui fora, vem participar do jogo. Nesse caso, vale mais ter um Everaldo no time, um cara que não só vai sair da área, mas vai sair da área com o corpo para fazer pivô, girar para um lado, bater pro gol, que infelizmente é o que o Germancano não tem, esse corpo para fazer pivôzão. É uma alternativa. Vamos ver como é que vai ser o desempenho técnico do time também, né? A gente faz essas projeções todas. O Fluminense precisa de contratação? Precisaria de um outro 10. O Isaac é muito verde ainda para poder render nessa posição. E sem o Ganso, pra esse tipo de jogada aqui, por exemplo, que eu falei do 3-2-5 que eu citei, você precisa ter gente com qualidade saindo com a bola aqui atrás. Você precisa ter um passe vertical, um passe que... Eu tirei o Germancano? Tirei aqui. Você precisa ter um passe vertical que vai pegar a bola aqui e vai achar o Keno na ponta, pro Keno tocar pra trás no Fuentes e o Fuentes fazer o gol. Você precisa ter o que o Riquelme até tem um pouco, talvez, num lance desse, era uma coisa que o Diniz fazia de vez em quando, que eu não achava tão ruim. A galera ficava, botou o Riquelme de lateral direito. Ele fazia isso com Calazans na época. Não, é porque aí você passa a ter um canhoto aqui na ponta, bem avançado, que não tá responsável mais por marcação. Quem vai pegar a marcação é o Hércules aqui atrás, ou o Martinelli. Mas você tem a perna esquerda dele pra poder fazer passes verticais aqui também. Enfim, são alternativas que o Mano Menezes pode utilizar. Ele não usa muito essa última que eu falei não, tá? Isso era coisa mais do Diniz. Mas julgo que a gente tem um elenco versátil que dá pra alcançar. A 7ª colocação, sem um devaneio maluco, dá pra ir bem nas Copas. Acho que na Copa do Brasil talvez o limite seja onde o sorteio colocar a gente nas quartas, por ali mais ou menos. Na Sul-Americana eu não vejo nenhum time, antes agora de virem os times da Libertadores, que tenha favoritismo claro contra o Fluminense.
Óbvio, vão cair times da Libertadores ainda. Mas não caindo nenhum brasileiro, talvez caia o Boca, né? Pode ser. Precisa passar da Aliança ainda. Eu não julgo ainda, e mesmo Boca, muito mais por camisa, história, do que por time. O time do Fluminense, acho que pra esse ano, tá preparado pra fazer uma temporada, e aí vamos voltar, tá? Vou fechar esse vídeo voltando nisso. Tá preparado pra fazer uma temporada de irritação e pontos. É o Odair Hellmann de volta. Um futebol que não é vistoso, é um futebol que não é alegre, mas é um futebol pragmático. E é um futebol baseado em resultado. E quando eu digo futebol baseado em resultado, é que ele não dá resultado sempre. Quando ele não dá resultado, ele é muito criticado. Ele é um futebol baseado no pragmatismo, que depende de finalizadores bons, que depende de gente que não perca a bola tão fácil. É onde o René, eu acho que pega muito, e o Martinelli ele tem um mérito muito grande nisso, mas precisa de jogadores com confiança. E precisa de uma coisa que eu acho que o Mano Menezes tem, mas que a qualquer momento pode dar merda, que precisa de uma confiança da torcida, que aí eu acho que ele não tem tão grande, mas de uma resiliência de saber trabalhar sem entrar em conflito com o torcedor. O Odair Hellmann tinha isso. A pandemia ajudou e muito o Odair no fato de não ter torcida no estádio. Tranquilizou muito. Muitos jogos teria vaias que poderiam ter tido naquele time que, quando ele sai, é sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Mesmo com os jogos que faltavam, né, quando você recondiciona a tabela, ele estava em sexto. Aquele time seria muito vaiado ao longo do tempo ali com ele. E não foi porque não tinha, né, não tinha torcida no estádio. O Mano Menezes vai ter. E esse negócio dele de ficar dando banana pra torcedor, piadinha, que é uma forma que ele tem ali de perfil dele mesmo, eu acho que, infelizmente, é mais capaz de jogar gasolina do que de jogar água nesse fogo. Então vai ser uma temporada arriscada. E eu torço pra que a gente saiba lidar com isso, com esse pragmatismo. E eles saibam lidar com isso também, porque quem abraça o pragmatismo tem que trazer resultado de volta. Tamo junto, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu.